nos centros urbanos, onde há pedra e concreto por toda parte e não há sombra suficiente. As árvores ajudam, pois absorvem a água do solo e a liberam como vapor através das folhas. Quanto maior e mais velha for uma árvore, maior será o efeito. Só que as árvores urbanas geralmente não vivem o suficiente, algo que os especialistas estão tentando mudar em Zurique. Quando as temperaturas sobem, o asfalto e o concreto esquentam. Grande parte da superfície é impermeabilizada e a vegetação urbana sofre as consequências, principalmente as árvores. Em muitos lugares, elas são cada vez menos numerosas. Em Zurique, na Suíça, 670 mil metros quadrados de copa de árvores desapareceram nos últimos anos, principalmente devido à construção civil. Isso equivale a 90 campos de futebol de sombra que deixaram de existir. Como o espaço já é escasso em Zurique, é preciso de soluções personalizadas. Uma faixa de grama, arbustos e árvores no oeste da cidade serve como uma espécie de laboratório de testes para o Departamento de Engenharia Civil de Zurique. No futuro, as árvores serão mais importantes do que nunca. As mudanças climáticas podem tornar nossas cidades ainda mais quentes do que já são, especialmente os centros urbanos densamente construídos. As temperaturas em Zurique já são 10 graus mais altas em um dia claro de verão do que nos arredores da cidade. As árvores funcionam como um ar-condicionado natural. Elas proporcionam resfriamento ao criar sombra. Mas elas também resfriam o ambiente por meio da transpiração das folhas. Elas absorvem água e a transportam para a copa, onde a água evapora pelas folhas. E isso proporciona resfriamento por evaporação, mais um serviço ecossistêmico prestado pelas árvores, que também servem de lar para outros organismos e assim por diante. A biodiversidade é fundamental para a mitigação do calor. Aqui estão sendo testados solos especiais que podem armazenar muita água. O conceito é conhecido como cidade esponja. Essas árvores serão monitoradas até 2025 em parâmetros como o fluxo de seiva dos troncos. Quanto melhor funcionarem os elementos esponjosos dos solos, mais água as árvores poderão extrair deles. A água da chuva também será direcionada para as zonas verdes. O solo e as árvores devem absorver e armazenar a água por mais tempo, como uma esponja. O aumento da evaporação resfria os arredores. Aqui, as árvores foram plantadas em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Naquela época, o pesquisador Andreas Salus explicou como deveria funcionar o solo de uma cidade esponja. O substrato é composto por uma camada de cascalho triturado que torna o solo esponjoso. Você pode compactá-lo, mas essas cavidades permanecem e, teoricamente, daria para construir estradas e até calçadas sobre ele. Essas cavidades são então preenchidas com um tipo de xisto que absorve bastante água, além de carvão vegetal. Esse é um material orgânico composto de restos de plantas. Nós estamos adicionando nutrientes às cavidades que funcionam como um fertilizante. É bom para armazenar água, mas também para os micro-organismos no solo, para que as árvores se desenvolvam. Um grama de carvão vegetal de boa qualidade tem uma área de superfície interna que totaliza 400 metros quadrados. É muito, e é onde a água é armazenada. Esse é exatamente o nosso objetivo com esses substratos semelhantes a esponjas. Já fizemos as primeiras medições de temperatura em 2021, e elas mostram uma diferença de 12,3 graus entre a superfície do solo e as superfícies das estradas em um dia claro de verão. Ou seja, está surtindo efeito. O conceito de cidade esponja vem originalmente da China. Desde 2013, as principais cidades do país usam este tipo de solo esponjoso em grande escala. A recuperação de margens de rios, como em Haikou, no sul da China, está criando enormes áreas úmidas e parques. Isso deve ajudar a melhorar o clima e a resfriar os grandes centros urbanos. O
Uma parte recuperada de uma rua em Zurique mostra o que é possível fazer na corrida para resfriar a cidade suíça. Está completamente diferente agora. No início, fizemos pequenas alterações em uma parte da rua, mas agora a reformulamos por completo. Antes, era muito diferente. Havia uma longa fileira de vagas de estacionamento até mais ou menos aqui, e você pode ver que todas elas desapareceram. Tornamos uma parte da rua mais estreita e abrimos espaço para a faixa que se vê aqui, para medidas de mitigação de calor, principalmente para plantar árvores. Fizemos tudo do zero. Atualmente, uma árvore em Zurique tem de 25 a 30 anos de idade e cerca de 12 metros cúbicos de espaço para raízes. No futuro, os substratos esponja criarão 35 metros cúbicos de espaço subterrâneo por árvore, e as árvores poderão viver de 60 a 80 anos. Agora, os especialistas em Zurique analisam como exatamente os elementos de cidade esponja podem ser integrados à paisagem urbana. Você tem